Hoje mesmo assistimos um programa falando de algo que nós não vemos na TV aberta, que não é divulgado, acerca da perseguição dos cristãos. Cerca de 340 milhões de cristãos, estatisticamente comprovados, são perseguidos no mundo. Em alguns lugares, são presos, torturados e assassinados, como na Somália, na Nigéria. Igrejas cristãs são destruídas e perseguidos. Os padres e pastores na China. Então, muito disso acontece na Ásia, acontece na África, mas também se difunde aqui na América do Sul e em outros países, na América do Norte e Central, porque o objetivo hoje é destruir os ensinamentos de Jesus, para que um dia ele seja conhecido somente como um mito, dizendo, Jesus foi um mito da história antiga, tal qual os deuses e semideuses da mitologia grega, por exemplo. Então, ser cristão é ir na contramão. Ser cristão é ser diferente. Ser cristão é amar a todos. E a proposta da nossa exposição é falar justamente da paz do Consolador maior, que é Jesus, que nos vem representado em todos aqueles nomes que nós vemos ali, os Evangelhos segundo o Espiritismo e novas comunidades, que assinam em nome de Jesus. Então, pegar o Evangelho é conversar com Jesus. Então, uma boa tarde aos nossos irmãos, um bom final de tarde. Sejam todos bem-vindos ao GIAC. Que a paz do Mestre Jesus envolva-nos a todos. Então, meus irmãos, os recados são esses de hoje e nós vamos convidar agora aqui a nossa irmã Suzana, que vai nos fazer uma leitura harmonizante. Boa tarde a todos. É a obra Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 89. Bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como mal, por causa do Filho do Homem, Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 22. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões, antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza os sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas, e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O Mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se a bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha do tesouro imenso. A maioria, menos favorecidos do plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho da renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se a aventuras indignas e quanto se perdem na demensurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças, raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Então, meus irmãos, fica a leitura harmonizante para a nossa reflexão também. O nosso irmão Daniel Roels, que é da Educandário Espírita Chico Xavier de Guaíba, vai nos trazer uma palestra litro-musical, área doutrinária ou arte espírita, né? E o tema é O Consolador da Paz. Boa palestra a todos.
Amados irmãos e irmãs, reencarnados e desencarnados, boa tarde. Alegria de estarmos aqui, nesse convite especial, para que venhamos confraternizar os sentimentos mais altos, nos aliando aos benfeitores espirituais que são dirigidos pelo nosso Mestre Jesus, a fim de que cumpramos o nosso papel, o nosso dever primordial como espíritos reencarnados. A irmã fez uma leitura harmonizante que agita as mentes, porque fala da oitava bem-aventurança, daqueles felizes, bem-aventurados, que sofrerem perseguição, calúnia, difamação, aqueles que sofrerem dores de todas as ordens, por representarem aqui na Terra os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Essa é a oitava bem-aventurança, que adiciona em si todas as outras bem-aventuranças, num sentido de corolário, acerca daquilo que nós devemos fazer aqui. Hoje mesmo assistimos um programa falando de algo que nós não vemos na TV aberta, que não é divulgado, acerca da perseguição dos cristãos. Cerca de 340 milhões de cristãos, estatisticamente comprovados, são perseguidos no mundo. Em alguns lugares, são presos, torturados e assassinados, como na Somália, na Nigéria. Igrejas cristãs são destruídas e perseguidos os padres e pastores na China. Então, muito disso acontece na Ásia, acontece na África, mas também se difunde aqui na América do Sul e em outros países lá da América do Norte e Central, porque o objetivo hoje é destruir os ensinamentos de Jesus, para que um dia ele seja conhecido somente como um mito, dizendo, Jesus foi um mito da história antiga, tal qual os deuses e semideuses da mitologia grega, por exemplo. Então, ser cristão é ir na contramão. Ser cristão é ser diferente. Ser cristão é amar a todos. E a proposta da nossa exposição fala justamente da paz do Consolador maior, que é Jesus. E nos vem representado em todos aqueles nomes que nós vemos ali, no Evangelho segundo o Espiritismo e obras complementares, que assinam em nome de Jesus. Então, pegar o Evangelho é conversar com Jesus. E essa paz de Jesus é extremamente necessária, porque também, conforme foi lido na leitura de harmonização, muitos de nós nos perdemos em ilusões infantis, aderindo a ideologias, a políticas, atividades diversas, que nos distanciam do propósito de amarmos a todos indistintamente. Kardec bem disse que é melhor um ateu do que um fanático. E aí vai aí o fanatismo político, o fanatismo ideológico, o fanatismo religioso, o fanatismo pelos clubes de futebol, por exemplo. Porque as pessoas perdem a si mesmas, entregando-se a ideias, a convicções que não tem nada a ver com o nosso propósito reencarnatório. Ótimo gostar de um time de futebol, curtir mais através dele, disseminar o ódio, a violência e o racismo, como nós vemos hoje. Tão disseminado no mundo inteiro, apesar das punições severas, que às vezes por ser organizado inteiro leva, por conta de um, ainda temos essa estupidez humana. Convivemos com isso, porque nos alienamos em tolices. Todos nós somos falhos. Então ninguém representará o bem na totalidade, a não ser Jesus, que é o nosso guia e modelo. Vamos cantar uma música agora de nossa composição, uma composição mediúnica, que fala justamente disso, de um momento em que Jesus estava no Sermão do Monte e ele disse que veio trazer a paz, mas não a paz que nós conhecemos, porque a paz que nós conhecemos é um período entre as batalhas. E nós vemos que, mesmo assim, entre as batalhas, nós estamos em guerra, porque nós estamos preparando para uma nova batalha.
Não é assim na humanidade? Os períodos ditos de paz foram períodos onde países se armavam para guerrearem, para dominarem uns aos outros. Para nós, não existe o sentimento de competição. Ninguém reencarna para competir. A lei, conforme Paulo de Tarso dizia na obra Paulo Estevam, é lei de cooperação. Nenhum de nós avança para planos mais altos sem o pavimento que outro sedimentou, tenha sedimentado. Onde pisamos, alguém trabalhou, alguém preparou, independente de quem viesse ali caminhar. E nós ainda perseveramos na estupidez. E Jesus então coloca: a minha paz nasce no coração e toma conta da paisagem. Não é uma paz ideológica, não é uma paz de selfie, não é uma paz de convicções partidárias, porque Jesus viveu um período extremamente político. As seitas judaicas eram consideradas partidos políticos, os saduceus, os fariseus, os escribas e tantos outros. Já vivia ali, ainda com a dominação do Império Romano. Então temos vivido isso e devemos celebrar a paz. Não importa quem promova a paz, deve ser celebrada. Porque a exemplo da faixa de Gaza e de Israel, o que nos importa é que nós temos irmãos, irmãs, crianças, idosos, doentes, pessoas com todas as suas diferenças características, chorando e sofrendo. É isso que nos importa. Mitigar a dor do próximo, tal qual aquele bom samaritano que não escolheu quem estava ajudando. Estava ali um homem nu. Naquela época, um homem nu não identificava-se assim quem ele era. E era considerado imundo. Porque havia uma visão perturbada acerca do corpo. Ele foi lá, tocou no homem e ajudou ele até o fim e voltou para ver se ele estava bem depois que ele largou ele numa pousada. Esse é o sentimento, esse é o nosso compromisso. E essa essência dessa paz que vem do coração é o que vai revelar o quanto evoluímos. Porque não é o quantas obras lemos, quantas atividades fizemos na casa espírita, quantas coisas doamos, se chegamos lá revelando que somos os mesmos. Aí é conhecimento, é umas atividades. Então ficasse aqui na erraticidade, ficasse aqui na cidade de Colônia, está muito bom, porque tudo isso que vai fazer aqui. Mas voltou com o coração ainda impuro, com as mesmas impurezas, com as mesmas imperfeições, porque não soube em momento algum abrir mão de si mesmo e amar sem impor condições. A música depois prossegue e fala algo que Jesus nos disse. Que quem quiser me seguir, que tome a sua cruz e não olhe para trás. Porque se olharmos para trás, nós estaremos sendo dignos. É um sinal de que nós não temos fé. A fé, fidelidade, quem é fiel, confia. Então, fé não é só confiar, é ser fiel na origem da palavra fides, no grego. Não basta dizer eu creio em Jesus e negar os seus mandamentos, aí eu não estarei crendo em Jesus, estarei negando a Jesus e a Deus, pois ele representa Deus na carne, na essência de Deus, naquilo que nós podemos compreender, sem que ele seja Deus, mas mostrando Deus que nós temos o dever de sermos agora. Então a música depois fala disso. Somente olhe para frente. Não dá para dirigir nos últimos segundos da transição planetária. São 300 anos que marcam uma transição planetária conforme o Espírito Humano nos diz. Nessa sequência cronológica, nós estamos nos últimos segundos, no último minuto da transição. Então a gente está acelerado. É só trabalho com amor. Não é para ter ponto. E aí a gente vai lá para dar rápido, assim, olhando para o retrovisor, vai dar acidente. Então, a gente tem que prosseguir para a frente. Então vamos. Desculpa ter que horas que palestra. Isso bastante. Então, a música, eu trabalho na arte espírita, na parte dos multiplicadores da Verges. Trabalho na Único ali, onde tem atividade intensa nessa arte, também na área da inclusão e acessibilidade, onde eu me apresento na minha característica de neurodivergente, com dupla excepcionalidade, autismo e superdotação.
Só para esclarecer um pouco a questão da arte e de temas como eu abordo, que todos vão ter essa questão da inclusão. E a inclusão não se restringe somente a pessoas com alguma deficiência ou limitação visível. Trata de todas as diferenças. Todas as diferenças. Todo aquele que eu excluo deve ser considerado como meu irmão. E oportuniza para mim mesmo um encontro com a minha intimidade. A inclusão se torna genérica. É para os idosos, para as crianças, para os neurodivergentes, para os que têm dificuldade de locomoção, para os cegos. Não importa. O que importa é ter um olhar para verificar quem não está tendo acesso no nosso coração. A acessibilidade se inicia no nosso sentimento íntimo. Verificar como o outro está. Então, essa música inicial é para essa reflexão, porque a música, ela, dentro do meio espírita, ela não tem um propósito somente de harmonizar ou de alegrar para festividades que a gente participa, de chás beneficentes, e atividades como o Espiritismo na Praça, que haverá no mesmo dia do chá, isso eu não vou divulgar, mas no ano que vem nós vamos combinar, já conversamos com a casa, para que a gente possa todos nós participarmos de todas as nossas atividades, para que não fiquemos na nossa bolha. É uma bolha feliz, né? Mas tem que aumentar. Porque nós precisamos da sustentação um dos outros. Nós precisamos fortalecer o movimento espírita que somos nós mesmos. Então vamos iniciar essa música e vamos prosseguir com o tempo. As figuras e toma conta da paisagem, onde existe. Sei que agora estás comigo, pois sinto tua paz. A tua luz toma sem disfarces, pois com olhos de quem posso te perceber. Sobre a frente de mim, meu caminhar sobre mim, à frente de mim, dentro de mim, me sustentar. Meu caminhar deixa eu ressuscitar, apenas o Senhor a te sustenta. A felicidade, esse é o meu lugar, reservado por vós. Somente olho para frente, deixa o resto pra trás. Apenas o Senhor a te sustenta. A felicidade, esse é o meu lugar, reservado por vós.
Reservado por Palmas para Jesus. Palmas para Jesus. Vamos agora fazer reflexões, umas reflexões da palestra. Porque Jesus falou dessa paz e ele repetiu isso na última ceia, em relação à paz que ele nos deixou. Será que nós podemos sentir essa paz? Porque, afinal de contas, ele nos entregou essa paz. Que paz é essa que toma conta da paisagem, que tem um poder? Essa paz que nasce no coração, ela vai trazer para nós mesmos a paz da consciência. Porque seremos, como digo na bem-aventurança, na oitava bem-aventurança, chamados a darmos o testemunho de que somos cristãos. E aí, neste momento de dor e de dificuldades, ao nos deitarmos no leito para o sono, acomodados em nossas camas, com a cabeça no travesseiro, apesar de lágrimas, teremos nós a certeza, ao dizer ao Senhor: te perguntei o que querias que eu fizesse, e eu fiz o melhor jeito. Obrigado. A caridade em si, que é o exemplo, que é o amor em si em ação, é exatamente essa abnegação, essa renúncia de si mesmo, a compreensão de que nós somos Deus. Como foi dito no princípio, nós nos iludimos com vitórias que nada têm a ver com a nossa reencarnação. E aí ficamos alienados, né? Tal como crianças ainda perdidas no direcionamento, mas com uma pureza da infância. Nós já deturpados nas ideias, nos sentidos, nas sensações. Para a maioria dos reencarnados, a matéria ainda existe mais fé na matéria do que nas coisas espirituais. Basta ter um bom emprego, estar bem num relacionamento afetivo, uma estabilidade ali econômica, onde se tem também um conforto material, termos lá um dinheiro na conta, podemos fazer o que a gente gosta, e não estarmos doentes que a gente acha que é feliz. Isso não tem nada a ver com felicidade. Nada a ver com a felicidade que Jesus nos ensinou, que é a felicidade da consciência. Ninguém deve andar estrupiado pelo mundo por se colocar em situações que denigrem o corpo ou colocam o ser em uma situação de indignidade. Isso não tem nada a ver com a condição espiritual. Mas, tal qual no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro silício, o sacrifício, se faz por abrir mão de si mesmo. E para essa felicidade, Jesus nos deu um mandamento. Os judeus tinham 613 leis na Torá. Já pensou em dormir, fazer uma decisão de consciência e começar a analisar se eu fui justo, se eu cumpri com a lei? Revendo 613 leis.
Jesus disse que ele não veio destruir a lei, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas veio para que ela seja cumprida, só que agora de uma maneira diferente, porque Jesus nos apresentou um Deus que nos ama. Moisés apresentou propositalmente um Deus que pune aos judeus. Está assim no Evangelho, para que eles tivessem medo de Deus e fizessem as coisas com medo de serem punidos, e assim também os seus descendentes. Mas Jesus veio dizer, não, Deus é Pai. Quem é que pede para o Pai um pão e ele dá uma pedra? Quem é que faz isso? Se Deus faz assim, se nós fazemos assim com os filhos, o que Deus não nos tem para oferecer? Só que nós não vislumbramos uma felicidade maior, porque estamos apegados a um conforto e a uma segurança que não é desse mundo. E aí nós queremos que aconteçam milagres para que a nossa fé se fortaleça. E Jesus mostrou que quem tem fé é que faz milagres. É o contrário. Ah, mas eu não tenho condições financeiras, eu não tenho saúde, mas eu não vou para a casa do outro, eu não pude ainda, eu não me dou bem lá. Mas vai amar. Aí quando chegar lá, vai ver os recursos que nos serão direcionados. Então tem que fazer para acontecer, não espera acontecer. Ah, eu quero um sinal. O sinal é que a gente enganou. Já está aqui o sinal, eu encarnei porque está aqui para fazer. Ah, mas eu quero um outro sinal, dá um sinal. Qual é o sinal que tu quer? Além do fato de tu estar reencarnado. E os problemas que a gente encontra já é um sinal do que a gente tem que fazer para se melhorar. Porque as provas, Deus não vai dar uma prova para a gente se lascar. Nós somos treinados na cidade, a gente treinou lá. A gente treinou, a gente fez lá, os simulados, a gente faz tudo, faz, estuda, vê, acompanha outros espíritos para ver como é que resolve as situações. Agora reencarna e vai, que está contigo. A gente foi treinado, a gente reencarna até com um coach. Um coach, viu, chamou coach? É o nosso mentor, nossa mentora, e tem aí uma equipe de guias espirituais, mas aí a gente prefere a turminha do deixa disso. Né? E aí começam com os obsessores que a gente está chamando do nosso lado. Porque se a gente estivesse no caminho do bem, eles iam aprender, ou não iam continuar conosco, ou iam aprender também. Porque, conforme diz o Evangelho, não há uma boa ação que não sensibiliza um espírito endurecido. Mas o endurecido maior somos nós. E aí Jesus deu um mandamento. É o único mandamento da reencarnação, só um, sintetizou. É muito simplificado, não tem dúvida. Se na hora tiver com dúvida, mas eu não fui na hora, eu não fiz o ESD. Não tem desculpa. Mas eu não fui naquela palestra lá, não tem desculpa. Mas minha mãe e meu pai não me educaram e não tem nada a ver com os outros. Isso. O mandamento é amar os outros como Jesus nos amou. E aí vai ficar um questionamento sobre quem está mandando eu amar um inimigo, uma pessoa que eu não gosto, eu vou amar. Será que a gente consegue amar também Jesus? A gente consegue ter o mesmo sentimento de Jesus? Quem concorda que não, deixa o braço abaixado. Estão todos estudando o Evangelho, estudando Jesus. É claro que nós não conseguiremos sentir que nem Jesus. Ele é um anjo crístico. Faz parte de uma categoria de espíritos que constroem mundos. Há 4,5 bilhões de anos atrás, através da força mental de Jesus, ele aglutinou a poeira cósmica que havia para materializar o nosso planeta. Não é pouca coisa. Então falando do sentimento de eu não sei nem o que tem amado, porque assim, eu não sei, eu amo minha esposa, mas tipo, meu filho é um outro amor, aí meu pai é um outro amor, aí lá nos outros é um amor e tal, aí o meu time de futebol eu amo, assim, aí os outros a matéria perdeu, eu já não sei se eu vou continuar, aí a esposa já não corresponde, aí eu não sei se eu amo tanto, aí já fica um papo, me enganou, né? A esposa diz, me enganou, me enganaste, não amo mais, quer dizer, eu não sei nem amar, eu faço divisão de amor, Jesus não fez divisão de amor, é amor. Só que é um amor doação, é um amor ágape, não é um amor eros dos gregos, não é um amor filos, não é um amor filia, não é um amor mania dos gregos, que é a obsessão pelo outro. Não, é um amor ágape. É um amor decisão, é um amor atitude. Então, por exemplo, ama os outros como eu te amei, quer dizer o seguinte, eu fiquei preso, não estou mostrando como é que a gente apanha só nas vicissitudes, tá? Porque o que eu passei aqui eram vicissitudes.
Não era prova e nem expiação. Quer dizer, tu está no mundo, está sujeito. Está sujeito. Tá? Se tu fizer o certo, que nem eu fiz, olha com quem vai dar. Estou te convidando a me imitar. Conforme o Espírito Manuel Florando de Miranda, Francisco de Assis foi o maior imitador de Jesus. Se ele é modelo e guia, tem que imitar. Só que eu tenho que imitar sendo eu. Você não é para ser Jesus. Não tem como. Mas é para imitar o que ele ensinou. Ficou 3 anos, não é para ter dúvida. A gente sabe. Então, esse amor é um amor atitude. Então, eu posso desprezar o outro. O outro pode me enojar. Eu posso chegar perto do outro e ter náuseas. Não tem gente assim que a gente está e a pessoa está no grupo, chega a pessoa e chega a sentir mal nos caminhos. Já veio estragar, tinha que vir aqui. O que veio hoje? A gente fica pensando assim, sentimento fraterno e querido, assim. O que essa criatura tem que vir aqui hoje? Isso é normal. Está lá no Evangelho, a função dos fluidos. Amar os nossos inimigos. Como é que eu vou amar alguém que me dá essa sensação de estar ruim? Simples, é atitude. Jesus ensinou que eu não preciso gostar para amar. Senão ele não ia dizer amar os inimigos. Eu não preciso amar, porque o meu amor que eu vou fazer, que Jesus me ensinou, é um amor de atitude. Então, embora eu ainda não consiga sentir afinidade, carinho, tolerância com o outro, eu vou permanecer ali representando Jesus para a criatura. Eu vou mostrar que eu sou melhor do que eu era antes. Eu vou mostrar que, conforme Francisco de Assis dizia, é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu tenho que fazer morrer em mim aquilo que não serve mais. Eu fico me apegando por conta de arrogância e vaidade, por bobagens. Aí espera que o outro venha se desculpar para eu desculpar ele. Eu estou querendo que o outro se humilhe para que eu desculpe ele. Não que eu vou lá, que eu vá lá e dê um presente para o outro. Ou faça uma coisa de bom para o outro sem o outro estar cheio. Tudo isso faz parte da nossa ignorância, da nossa arrogância. Porque, conforme Santo Agostinho dizia, quem não perdoa não é cristão e é ateu. Vocês estão pensando, que miséria que esse irmão viu. Mas não sou eu, ele, sincero, eu estou imitando, repetindo as palavras. É óbvio que quem não perdoa é ateu. Porque quem não perdoa está querendo tomar o lugar de Deus, não acredita em Deus, não acredita na sua justiça e quer tomar o lugar de Deus. Está achando que é Deus. Aí a pessoa diz assim, mas não vou te perdoar. O problema é teu. Vá com Deus. Mas o problema é somente teu. E vá com Deus. Até para aqueles que não gostam de mim, tem uma adversário, não gosto da palavra inimigo, que eu peço no Evangelho no lar, é que eles sejam evangelizados. Porque todos nós precisamos disso, para não ter nenhum, para não pedir nada direcionado para os meus interesses. Pronto, também fica bem, né? Os adversários. Mas que ele faça isso porque está evangelizado. Ele está conhecendo Jesus, ele está sentindo Jesus, ele vê em mim um equivocado que nem ele. Embora eu pareça pior, algumas coisas eu posso estar fazendo melhorzinho já. E aí a gente se junta nas diferenças, e essa é uma questão da inclusão, que está no Evangelho, que está no Livro dos Espíritos. Nenhum de nós é igual. Não existe igualdade em nós, a não ser o fato de sermos todos irmãos, filhos de Deus, tá? E sermos originados de forma como simples ignorantes. A partir dali, é cada um conforme as suas obras. Mas isso não torna ninguém mais valioso que o outro. Isso só que é o seguinte: o irmão sabe tocar um pouco de violão? Vai lá e canta. Quando te aguentar, vai e canta lá. Faz alguma coisa, usa uma coisa que tu tem a favor dos outros. Mas os outros não cantam? Aí então, bate palma. Abraça, cada um faz uma coisa. E um vai apoiando o outro. Nesse soerguimento do Espírito, a caminho de Jesus, porque é isso que conta. Nós somos realmente irmãos? Nós trabalhamos, operamos como irmãos, uns entre os outros? Ou ainda ficamos tímidos? E Jesus, ele, diante do julgamento, por exemplo, ele foi traído por Judas. Ele mostrou como é que a gente chama diante da traição. E traição é uma coisa que as pessoas em geral não perdoam. Ele sabia que Judas ia traído e disse: vai logo fazer o que tem que fazer. Ele já estava decidido. Ele não agiu contra o livre-arbítrio de Judas. Ele sabia que Judas era ladrão. O Espírito também na deles conta que Judas era ladrão. Ele ficava com um saquinho de dinheiro lá, que era para as necessidades de caminho e para as esmolas dos pobres.
para as viúvas, e o Judas ia lá, passava a mão na moedinha, não sei onde é que ele gastava, que horas que passava a mão. Mesmo assim, Jesus manteve ele com um saquinho de dinheiro, ela continua. E aí ele foi lá pelas moedas, não pelas moedas, por achar que Jesus, ele era tão poderoso, estava tão claro que ele era o Messias, que ele pensou assim, eu vou adiantar um negócio, vou colocar Jesus lá na mão dos homens, e aí vai descer a cavalaria do céu, vai acabar com esse negócio. Pensou isso. O que Jesus fez? Depois do último suspiro da carne, chegando os espíritos angelicais, ele disseram para ele, Senhor, que queres que façamos? Deixa que eu vou lá nas zonas abismais. Vou encontrar o meu amigo lá. O Judas foi lá. Depois, quando ele retornou, no terceiro dia, ele disse para Maria de Magdala, não toca em mim, porque eu não retornei ao Pai ainda. Porque o espírito dele estava encharcado daquelas energias maléficas, deletérias. Se Maria Magdala tocasse nele, fulminava. Era pior que um raio. Pulverizava. Ia desintegrar o perispírito do corpo físico. Mas ele foi lá. Quando a gente vê o erro do outro, se nós já temos um sentimento cristão, ao invés de refugiarmos com raiva, nós pensamos em auxiliar. Se a situação for muito grave, e nós não pudermos, por conta de risco da própria vida, a gente vai pensar em alguma coisa para fazer. Nem Jesus, assim, ora pelos que vos perseguem, né? A gente persegue, né? Não dá para chegar perto lá, porque o negócio está feio, né? Está pegando os restos. Está lá, tudo no Evangelho, a gente não consegue seguir outra maneira, outra cartilha, porque a gente lembra de tudo o tempo todo, a gente está na situação e lembra dos ensinamentos de Jesus, e todos eles foram muito dolorosos de se dar, que mostra um amor incondicional. Jesus, ele tinha uma melancolia, ele aparecia muitas vezes chorando, e ninguém entendia porque ele chorava, ele dizia assim, é porque não me compreendem. Depois que Jesus se encarnou, retornou para os discípulos, em um dos momentos, desses 40 dias, ele falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro disse, sim, claro, eu amo. Amo. Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Ele perguntou, Pedro, me amas? É claro, estamos juntos. E aí, então apacenta minhas ovelhas. Apacenta é conduzir ao pasto. O pasto é o Evangelho. Que o Evangelho, em suma, é o amor, que é a sua lei. Aí, claro, Senhor, eu amo o Senhor. Aí eles perguntam de novo, né? Aí Pedro era filho, assim, ficou lá com Jesus. Mas Jesus, você está perguntando de novo? É claro que eu te amo. Não apacenta minhas ovelhas. Passou um período, né? Aí Jesus voltou para essas zonas, regiões celestiais, angélicas. Pedro está na casa do caminho, e aí batem na porta no final do expediente lá, batem na porta do dum-dum. O que quer? Olha! Aí bateu assim. Aí o Pedro ficou bravo. Ah, não. Ficou revoltado. Estão batendo na porta, já acabou o expediente, pode ir embora, passa amanhã. Aí o Pedro foi lá. Aí chegou o Pedro, abriu a porta. Era Jesus. E aí Jesus disse assim, Pedro, só te pedi, apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro cai no chão, chorando, lágrimas. Quando ele levanta a cabeça, Jesus não está mais lá. A pergunta é, nós vamos abrir a porta? Ou a gente vai ficar de coração endurecido ainda? Para quando a gente desencarnar, chegar até Jesus, ele poder dizer assim, realmente, tu creu em mim, e és reconhecido como meu discípulo, todo mundo está lá. Essa é a reflexão final que nós vamos tomar a uma oração que nós vamos cantar, que fala desse compromisso. Falamos de Francisco de Assis,
e a sua oração, que ele realmente compôs essa canção, essa oração, representa o nosso compromisso. Se está difícil o negócio, a gente pode fazer essa oração em casa, a gente pode acordar com essa oração. E aí, então, agora eu estou pronto. E aí que a gente Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu levo amor. Onde houver ofensa, eu levo o perdão. Onde houver discórdia, eu levo a união. Onde houver a dúvida, eu levo a fé. Eu levo a onde houver Deus, eu levo a verdade. Onde houver desespero, eu levo esperança. Onde houver tristeza, eu levo alegria. Onde houver perdas, eu levo luz. Eu levo o resto. Você, eu não vi mais. Consolar, ser consolado, viver e ser contente. Amar e ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive. Para a vida eterna, para a vida eterna, para a vida eterna. agradecemos a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais que assistiram a todos nós, que deram suporte a todos nós. Pelo esse encontro, por essa oportunidade, por essa primeira vez que aqui estamos em trabalhos. Muito obrigado e a paz de Jesus permaneça com todos vocês.